Fique de pé um minutinho só. Deus abençoe meu primo Oséias, minha prima Gi, que vieram cultuar a Deus conosco hoje. Deus abençoe. Livro, queridos irmãos, eu fui fazer uma visita essa semana e uma irmã me perguntou: pastor, a gente pode perder a salvação? Mas não me perguntou, angustiada de algo. Ela falou assim: pastor, tem dias que eu estou bem, tem dias que eu estou mal, tem dias que eu estou bem, tem dias que eu estou angustiada. Eu falei: por quê? Ela falou: porque eu tenho medo que a minha mãe, ela venha a perder a sua salvação. Aí eu olhei para ela e falei assim: se a salvação da sua mãe depende dela, ela já está perdida há muito tempo. Se a salvação dela depende de Jesus, aí a história é outra. Amém? E eu quero trazer uma pregação hoje com o título: é possível alguém que crê em Jesus verdadeiramente, nasceu de novo, morreu para o mundo, nasceu para Deus, é possível que essa pessoa perca a sua salvação? Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Você que tem a Bíblia, capítulo de número 1, você que tem a Bíblia Sagrada. Olha, irmão, tem algumas Bíblias aqui nas cadeiras, se alguém precisar de Bíblia. Aqui tem mais Bíblia por enquanto do que membro. Diga glória a Deus. Vai chegar uma época que vai ser mais membro que Bíblia, em nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo Pedro, você que tem a sua Bíblia, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 2. Você que tem a Bíblia Sagrada, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 e versículo de número 2. Quando encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Diga comigo: eleitos ou escolhidos segundo a presciência de Deus Pai. No estado de Santa Catarina tem um governador. Quem que escolheu ele? Quem? O povo. Ele foi escolhido dele mesmo. Não sei o nome dele, acho que é Jorge, deve ser Jorge. Colocaram o diminutivo, né? Jorge. Ele de si mesmo não poderia: eu quero ser governador. Não. Nós o quem votou nele aqui? Levante as mãos. Eu votei nele. Eu votei como governador. Então ele foi eleito pelas pessoas. Então, só para você entender o que Paulo está querendo dizer: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Se você pode agora abrir no Evangelho de João, capítulo 13 e versículo de número 18. Evangelho de João, capítulo 13 e versículo 18. Veja só, agora não é Pedro, agora é Jesus falando. Veja só o que Jesus fala: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que eu escolho. Quem é que falou? Quem? Jesus. Veja só, versículo 18: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço, isso é Jesus falando, aqueles que eu escolhi. Por exemplo, eu posso escolher: eu como essa uva ou eu como aquela. Então o poder de decisão está nas minhas mãos. Aqui Jesus está dizendo: o poder de decisão está nas minhas mãos, eu escolhi. Aí ele continua: antes, para que se cumpra a escritura, aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Se você pode, abra em Romanos capítulo 8, versículo 30. Eu vou pedir para você sentar, por favor.
em respeito aos irmãos que trabalham a semana toda. Agora, se você pode, abra em Romanos capítulo 8 e versículo 30. Veja que Paulo, ele escreve. Primeiro Pedro falou, depois Jesus falou, e agora Paulo falou. Olha o que Paulo falou: e aos que predestinou, ou aos que escolheu, aos que elegeu, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Efésios capítulo 1, versículo 14. Se você pode, abra aí o último versículo que iremos ler, depois eu vou trazer a explicação daquilo que nós lemos. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1 e versículo de número 4. Efésios capítulo 1 e versículo de número 4. É um assunto que deve ser esclarecido. O apóstolo Paulo também escreve: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Queridos irmãos, olha que profundo. Olha o que Paulo está dizendo: nos escolheu. Nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo. Ele continua dizendo: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos escolheu para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Levanta a sua mão, a sua Bíblia, e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela Tua palavra. Diga: eu preciso, diga: eu necessito ouvir a Tua voz. Queridos irmãos, o tema da minha pregação hoje é possível perdermos a salvação? Uma vez eu vi um pastor, ele parece um go-go boy. Alguém sabe o que é go-go boy? Pois é, ele é mais ou menos isso. E ele é muito conhecido na internet. E ele estava dando uma entrevista e ele disse assim: olha, hoje eu estou salvo, mas amanhã eu posso estar condenado. Essa semana eu estou salvo, Jesus me salvou, mas semana que vem eu posso estar condenado. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: que Salvador é esse? Que te salva hoje, te condena amanhã, aí depois de amanhã ele te salva de novo, aí na semana que vem você está condenado de novo. Queridos irmãos, todo aquele que verdadeiramente crê em Jesus, todo aquele que verdadeiramente nasceu de novo em Cristo Jesus, todo aquele que verdadeiramente se entregou a Jesus como o Senhor da sua vida e o Salvador da sua alma, Jesus falou: nenhuma das minhas ovelhas se perdeu. Quando aquela mulher angustiada de alma, ela perguntou: pastor, eu estou com medo, porque hoje a minha mãe está salva, amanhã ela pode estar condenada, e semana que vem ela pode estar salva de novo, e quando ela estiver morrendo ela pode estar condenada de novo. Foi quando eu disse a ela, eu falei: querida, inclusive ela vai ver a pregação, ela vê todas. Eu falei: querida, se a salvação da sua mãe ela dependesse dela, ela já estava condenada há muito tempo. Se a minha salvação ela dependesse da minha pessoa, eu já estava condenado há muito tempo. Se a sua salvação dependesse de você, você já estava condenado há muito tempo. Eu falei para ela: senta aqui que eu vou lhe explicar algumas coisas. Eu preciso lhe explicar o que é salvação. Eu preciso lhe explicar o que é santificação, porque as pessoas confundem. As pessoas pensam que a salvação ela é a mesma coisa que santificação.
O apóstolo Paulo escreveu em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Paulo diz assim, pela graça sois salvos. Pela graça. O que é graça? É um favor que eu não mereço. Um exemplo: eu merecia que Jesus morresse numa cruz? Não! Eu estava vendo um vídeo essa semana. Irmão, não tenho nada contra o senhor governador do estado de São Paulo, mas eu fiz um comentário, eu falei assim, pelo amor de Deus, alguém deu uma Bíblia para o senhor governador. Ele estava no velório de uma pessoa muito querida, e ele pegou o microfone e ele disse assim: olha, meus irmãos, essa mulher aqui, e eu não quero dizer que a mulher não era uma mulher de Deus, uma mulher consagrada a Deus, uma mulher santificada, nada disso. Aí o governador dizia assim: essa mulher aqui, ela é uma das poucas que é digna de Jesus ter morrido por ela. Aí eu fiz um comentário, eu falei: pelo amor de Deus, alguém dá uma Bíblia para o senhor governador e diga para ele que a salvação é pela graça de Jesus Cristo. Alguém diga para ele, pelo amor de Deus, que ninguém merecia a salvação. Você, eu, nós não merecíamos a salvação. Para pensar. Eu, segundo Paulo escreveu em Romanos, nascido em pecado, merecia que Jesus morresse numa cruz por mim? Não. Então quando Paulo escreve pela graça, ele está dizendo assim, por mais querido, amável que uma pessoa seja, ninguém merece. A salvação é uma obra de Jesus. Jesus morreu em uma cruz. Pela graça sois salvos. Por meio do que? Por meio da fé. Por meio da fé que o homem é salvo. E tudo isso eu estava explicando para aquela irmã. Por meio da fé. Eu disse assim, para que o homem não se glorie. E isto não vem de vós. Ou seja, a salvação não vem de mim. A salvação não é obra minha. Não foi eu que achei Jesus. Porque Jesus não estava perdido. Foi Jesus quem me achou. Não foi eu quem encontrei Jesus. Foi Jesus quem me encontrou. Então, quando Paulo diz para que o homem não se glorie, e isso não vem de vós, Paulo está dizendo, não é uma obra das minhas mãos. Pode botar por aí nesse dia. Não é uma obra das minhas mãos. E a irmã estava sentada e o olho começou a encher de lágrimas. Eu falei assim para ela: então, em primeiro lugar, irmã, para a senhora poder entender o que eu quero lhe dizer, a salvação da sua mãe não é uma obra da mão dela, porque não foi ela que morreu na cruz, não foi ela que pagou o preço diante do Pai, não foi ela que verteu o seu sangue. Então a salvação é uma obra de Jesus na vida dela. É por isso, queridos irmãos, que uma pessoa, ela não pode perder a salvação. Você que verdadeiramente crê em Jesus, a salvação você não pode perder. Aí eu expliquei para ela: agora, querida irmã, a santificação é outra coisa totalmente diferente. Porque nem todos, por mais justificado que seja, o que é justificação? É que eu estava condenado e o Roberto pagou a minha dívida. Ou seja, o Roberto tomou meu lugar. Ele justificou-me. Ele justificou. Isso é salvação. Eu sou salvo porque eu sou justificado. Eu sou absolvido. Alguém tomou o meu lugar. Alguém pagou a minha dívida diante de Deus. Não é uma dívida diante do diabo. Porque inclusive o diabo, tem gente que pensa, né, que lá no inferno o diabo vai ter um trono e ele vai ficar sentado no seu. Muito pelo contrário, o próprio diabo experimentará a ira de Deus. E quem atormentará não vai ser o diabo, vai ser o derramar do cálice da ira de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então, queridos irmãos, eu explicando a ela, eu falei: uma pessoa, ela pode ser salva, mas ela pode
nível de santidade que a senhora tem. Ela pode não orar como a senhora ora, ela pode não jejuar como a senhora jejua, até mesmo não pode ter a plena confiança que a senhora tem, mas isso não quer dizer que Jesus perdeu a alma dela. Isso não quer dizer. Aí alguém diz assim: tá, pastor, então quer dizer que a pessoa pode viver da forma que achar melhor e está tudo certo, porque Jesus já pagou o preço? O apóstolo Tiago, para responder essa pergunta, ele escreveu uma carta. Ele faz uma pergunta, ele diz assim: ó, você diz que tem fé, tá certo? Eu, que também tenho fé, te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, o maior sinal de que uma pessoa ela é verdadeiramente salva em Jesus Cristo não é porque as obras dela a salvarão, mas é porque ela é salva e as suas obras são um fruto. E Jesus falou isso: pelos vossos frutos os conhecereis. Então, o assunto que eu estou trazendo no dia de hoje é que um cristão genuíno, que você conhece ele pelos frutos, que você conhece ele pelo modo de viver, que você conhece ele pelo seu bom testemunho, não que o bom testemunho está cooperando para a sua salvação. Porque tem gente que ensina: olha, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que... Eu li uma vez um saco de pão, aquele saco de pão de padaria, estava escrito assim, ó: sem caridade não há salvação. Eu falei: mentira, porque ninguém é salvo pelo que faz. Eu faço porque eu sou, é uma consequência. Eu sou ser humano e eu como comida. Eu não como comida para ser um ser humano. Eu sou ser humano, é a minha natureza. Por isso eu gosto de comer comida, é uma consequência. Eu sou ser humano e ó, eu respiro. Eu não respiro para ser um ser humano. Eu sou salvo em Cristo pelo seu sacrifício na cruz. É por isso que as minhas boas obras glorificam o seu nome, exaltam o seu nome. Então agora, eu li alguns versículos. O primeiro deles foi o que o apóstolo Paulo, aliás, o que o apóstolo Pedro, ele escreveu na sua primeira carta. Ele já começa desde o início. E o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, olha como é que ele chama os irmãos. Veja só, versículo 2: eleitos, escolhidos por quem? Por Deus. Seja sincero, você há de concordar comigo. Um homem, um ser humano, que segundo a Bíblia é destituído da graça de Deus, que segundo a Bíblia diz isso, odeia as coisas de Deus. Paulo escreveu em Romanos: o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero, esse sim faço. Então o ser humano que não consegue fazer o bem, ele poderia se voltar para Deus? Seja sincero, claro que não. É por isso que Pedro está dizendo: eleitos segundo a presciência de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: foi Deus quem nos chamou. Foi Deus, porque não era Deus que estava perdido, éramos nós que estávamos perdidos. Eu e você estávamos em inimizade contra Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos que por meio de Jesus Cristo nós temos paz com Deus. Ou seja, a inimizade que havia entre nós, ela é rompida, e a partir de Jesus Cristo nós temos amizade com o Pai, amizade com Deus. Então é Deus, queridos irmãos, quem escolhe os seus. Está escrito: eleitos segundo a presciência de Deus. É Deus. Pastor, mas como é que acontece? Mas se foi eu quem quis ir na igreja, se sou eu que gosto de ouvir a palavra, é porque o Espírito Santo de Deus, sabe o que ele faz? Ele atrai pelo coração. Alguém já foi atraído pelo cheiro da comida? Alguém já? Pois então, o Espírito Santo é irresistível, ele atrai, ele te escolheu
por isso que ele atrai, por isso que olha o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos. Se você puder, abre essa comigo de novo, por favor. Romanos capítulo 8 e versículo de número 30. Diga agora, irmãos, quem está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou querendo ensinar? O apóstolo Pedro escreveu que os ensinos de Paulo eram verdadeiros, mas eram difíceis. Talvez o que eu estou ensinando pareça um pouco difícil, mas eu fico feliz em saber que você está entendendo. Romanos capítulo 8 e versículo de número 30. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz. Romanos capítulo 8 versículo 30. Ele diz assim, e aos que escolheu, a esses também chamou. Olha para mim. O Senhor nos escolheu, não nós o escolhemos. E está escrito, aos que escolheu também chamou. O que é? Queridos irmãos, que chamado é esse? Sabe aquele dia que você teve um encontro com Jesus? Que você disse, naquele dia que você ia na igreja, ou sei lá, você ia em algum lugar ouvir a palavra, ou até mesmo que você foi evangelizado, enfim, aquele dia foi só o dia que Deus te chamou para ele. Paulo disse, olha só, aos que escolheu também chamou. Ou seja, teve um dia na sua vida, não sei qual, aí é muito particular, o meu foi uma sexta-feira, aqui no bairro mesmo, que eu passei por um problema, e o Senhor me chamou naquele momento, já vai fazer, eu acho que 11 anos, que eu estou na presença dele. Então ele escolhe, mas chega um dia que ele chama, e Paulo vai dando passo a passo, e ele diz assim, quando ele te chama, você vem cru, senhora, você nem conhece quem é Deus, você não sabe nem se falar para você que alguma coisa está na Bíblia, você acredita, você nem conhece nenhum versículo, você não conhece nada, mas você foi chamado, você foi escolhido. Aí Paulo diz assim, e aos que chamou, também justificou, também salvou. E ele diz, e aos que justificou, a esses também santificou, ou glorificou. Veja que é um passo a passo, que não é difícil de entender. Em primeiro lugar, o Senhor me escolheu, porque eu não poderia escolher Ele. Meu coração está destituído da glória de Deus. Paulo escreveu, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Ele me chamou, Ele me escolheu. Teve um dia na minha vida que Ele me chamou, teve um dia que Ele me justificou, e a partir de então Ele me santificou. A santificação é uma obra progressiva. Ninguém vai ser santo por completo nessa terra. A santidade das obras de Deus na vida de um ser humano, ela não será completa nesta terra, porque ainda nesta terra o pecado luta contra nós. O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero, esse sim acabo cometendo. O apóstolo Paulo escreveu, esmurro o meu corpo, subjugo ele, luto contra a minha carne. Paulo escreveu, mortifica a minha carne, santifica o meu espírito. Então a santificação é progressiva. É por isso que às vezes uma pessoa, pastor, não estou conseguindo orar tanto, agora acho que eu estou condenado. E parece ser algo tanto que, com todo respeito, simples, mas irmãos, diante de Deus, as pessoas, elas botam isso na mente e elas ficam atormentadas. Eu fui visitar essa irmã sexta-feira, eu fiquei quase 2 horas conversando com ela. Ela estava atormentada, porque uma pessoa chegou para ela e falou assim, olha, a tua mãe, olha, acho que vai ser condenada. Aí ela se pastor, a minha mãe, ela crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ela cumpriu a justiça de Deus simbólica, que é o batismo. Ela fala assim, pastor, a minha mãe, ela não adora a imagem, ela não vai ser salva por isso, mas como é que a minha mãe vai ser condenada? Não sei se a salvação, se a crença dela é verdadeira, mas porque
dela tem sido atacada por doença, por problemas, e a pessoa já logo disse que estava condenada. Então assim, esse assunto atormenta a mente das pessoas, que a pessoa vem na igreja hoje, acho que hoje eu estou salvo, mas amanhã eu já estou condenado. A salvação é uma obra completa de Jesus Cristo. Agora, a santificação é um esforço que eu e você praticamos. Santifica-os na verdade. Jesus falou, a santificação poderia vir como uma taça e ser derramada sobre nós, né? Óbvio, receba a santidade. Não, Jesus falou, santifica-os na verdade. E ele conclui, a tua palavra é a verdade. O apóstolo Paulo escreveu, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a santidade é o meu esforço. Eu me esforço para orar, porque o meu corpo não quer orar. Eu me esforço para jejuar, porque o meu corpo não quer jejuar. Eu me esforço para ler a Bíblia, porque a minha mente não quer ler a Bíblia. Então toda vez que eu me esforço, eu estou mortificando o meu corpo, e eu estou me santificando, eu estou me separando, eu estou me consagrando. Mas isso não quer dizer que eu estou ajudando a Deus no quesito comprar a minha alma. Não, a minha alma já foi comprada pelo sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. A sua alma, ela já foi comprada pelo sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. A sua alma já foi comprada. Nós, como cristãos, quer ver um exemplo? Jesus falou, Mateus, eu encaminho para o final, tá, meus irmãos? Mateus, vamos ler novamente. João capítulo 13, versículo 18. João capítulo 13, e é o último versículo, e eu junto aos presbíteros iremos ministrar a ceia do Senhor. Mateus capítulo 13 e versículo 18. Veja só o que Jesus Cristo ele vai nos ensinar. Veja o que Jesus ele vai nos ensinar. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. Antes é para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus está falando de Judas. Judas, infelizmente, não fora alcançado pela graça de Deus. Agora Pedro, o Senhor o escolheu, o Senhor o separou, o Senhor o chamou. Mas mesmo o Senhor tendo o chamado, o apóstolo Pedro, ele decaiu em santidade quando ele negou a Jesus. Só que o que Jesus falou através de Paulo: aquele que começou em vós a boa obra, eu falei isso aqui semana passada, é fiel para terminar. Que boa obra é essa? A boa obra da salvação. Aquele que começou em Pedro, quando ele estava lá na beira do mar, lançando a sua rede, a obra da salvação, aquele que começou a boa obra, não deixaria a sua ovelha se perder. Pedro foi como aquela que se afastou das 99, mas o pastor foi e a buscou. Então um cristão, ele pode decair em santidade, ele pode orar pouco, ele pode jejuar pouco, e ele vai sofrer mentalmente, fisicamente as consequências de não ter comunhão com Deus. Isso é um fato. Ele vai sentir, a sua consciência vai o atormentar: olha, você tinha que ter feito isso, mas você não fez. Mas a graça de Deus nunca vai deixá-lo se perder. Então, se você vê alguém, queridos irmãos, com todo o meu respeito, alguém que pecou contra Deus no nível mais profundo, e aquela pessoa, ela não demonstrou nenhum sentimento de arrependimento, pode ter certeza no teu coração que com certeza aquela pessoa nunca nasceu de novo. Porque alguém que nasceu de novo é como Davi. Davi pecou gravemente contra Deus e sofreu as consequências. Davi mandou matar uma pessoa, mas quando um homem de Deus olhou para ele e disse assim: você é este homem,
ele caiu de joelhos, ele se arrependeu, porque alguém que nasceu de novo, infelizmente, irmãos, infelizmente, porque é ser humano, ele pode, se não vigiar, cair, mas pode ter certeza que ele não permanecerá caído. O que a palavra de Deus ela diz? Ainda que vocês caiam, o Senhor vos levantará. Então, queridos irmãos, que no dia de hoje você possa ter paz na tua alma, sabendo que a salvação é uma obra de Jesus, e tendo no seu coração o dever de se santificar. Quem entendeu, diga graças a Deus. Queridos irmãos, a nossa igreja é uma igreja fundada na palavra de Deus. Se tem alguém entre nós que teve dúvida do que eu ensinei, você pode me procurar e eu vou tentar te explicar da melhor forma possível. Amém, meus irmãos? Mas em resumo, o ser humano que verdadeiramente nasceu de novo não pode perder a sua salvação, porque a salvação é uma obra de Jesus Cristo. Ele pode decair na graça, ele pode decair, mas a graça de Deus o levantará, o levará ao arrependimento, o purificará, o santificará, assim como foi com Davi, assim como foi com Pedro, assim como foi com Ló, assim como foi com Abraão, e pode ser com alguém que aqui está entre nós. Amém?